Bom, pessoal, então vamos continuar a falar sobre progressão aritmética, beleza? E a gente vai falar nessa aula especificamente sobre o termo geral de uma progressão aritmética, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai obter uma fórmula onde, se a gente conhece um dos termos da PA e a razão, a gente consegue chegar a qualquer outro termo da sequência. Tranquilo? Em geral, a fórmula do termo geral conhecida é envolvendo o primeiro termo e a razão. Mas não necessariamente você precisa do primeiro termo, como a gente ainda vai falar nessa aula de agora. Tranquilo? Bom, então, vamos lá. Então, vamos primeiro deduzir a fórmula mais conhecida, que é envolvendo o primeiro termo e a razão. Para isso, a gente precisa recordar a definição de progressão aritmética. Como a gente viu, uma progressão aritmética é uma sequência onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, somado de uma mesma constante, onde essa constante é chamada de razão e, em geral, a gente denota pela letra R, certo? Então, aqui, ó, pela definição, a gente tem que o segundo termo é o primeiro mais a razão, o terceiro termo é o segundo mais a razão, o quarto termo é o terceiro mais a razão, e continuando, né, dessa forma, se a gente considera que essa sequência tem n termos, a gente vai chegar até o enésimo termo, que é o último, vai ser igual ao penúltimo mais a razão, assim como o penúltimo é o antepenúltimo mais a razão. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Se eu somo todo mundo aqui, o que ocorre? Do lado esquerdo, a gente vai ter a seguinte soma. A2 mais A3 mais A4 até o AN. Do lado direito, a gente vai ter a soma dos seguintes termos: do primeiro com o segundo, com o terceiro, até o penúltimo termo, certo? Então a gente para no penúltimo. E uma soma de razões ali, né? Uma soma de R's, né? Que a gente já vai ver aí quantos R's a gente tem aqui nessa soma daqui. Bom, mas e aí? E aí que o A2 vai embora com A2, o A3 vai embora com A3, esse A4 ele vai embora com A4 que está aqui dentro dessas reticências, certo? E esse AN-1 vai embora com esse AN-1. E todo mundo que está aqui dentro dessas reticências vai embora com o restante da galera que está aqui nessas reticências também, certo? Bom, então do lado esquerdo sobrou apenas o AN. E do lado direito sobrou o A1 mais o quê? R mais R mais R mais R uma certa quantidade de vezes. Qual vai ser essa quantidade de vezes? Repara, a gente não está indo de 1 até n-1. Então, se eu estou indo de 1 até n-1, então a gente tem n-1 termos aqui. Como eu tenho uma razão para cada equação aqui, e eu tenho n-1 termos aqui, ou seja, então a gente tem n-1 equações, então isso daqui é R mais 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 R, n-1 vezes. Ou seja, então aqui a gente tem n-1 R's. Se a gente tem n-1 R's, é porque então a gente tem n-1 vezes R. Então, essa daqui é que é a fórmula do termo geral mais conhecida envolvendo o primeiro termo e a razão. Ainda nessa aula a gente vai ver uma outra versão para essa fórmula. Mas antes disso, antes de a gente expandir esse conceito, vamos resolver então alguns problemas onde a gente trabalha exatamente com essa questão aí, com essa fórmula do termo geral. Beleza? Tranquilo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então nesse primeiro problema a gente tem o seguinte, olha só.
A prefeitura de um município preocupada com o êxodo rural implantou um projeto de incentivo à agricultura orgânica com previsão de 3 anos para manter as pessoas no campo. Observou-se, após a implantação, que 12 famílias haviam sido beneficiadas no primeiro mês, 19 no segundo mês 26 no terceiro mês. Segundo os técnicos, a previsão é de que o número de famílias beneficiadas aumentará mensalmente na mesma razão dos meses anteriores. Assim, quantas famílias serão beneficiadas no último mês de projeto? Então, o que a gente tem é o seguinte, olha só. Então, no primeiro mês, a gente tem 12. No segundo mês, a gente tem 19. No terceiro mês, a gente tem 26. E a gente quer saber no último mês. Se o projeto é de 3 anos, e como cada ano tem 12 meses, então o último termo é o 36º termo. Repare que daqui para cá somamos 7, daqui para cá somamos 7. Se vai aumentar mensalmente na mesma razão, isso significa que a sequência de famílias beneficiadas mês a mês na verdade, uma progressão aritmética, onde o primeiro termo é 12 e a razão é 7. Logo, se a gente quer o 36º termo, ele será o primeiro mais 36 menos 1 vezes a razão. Então, ele vai ser 12 mais 35 vezes 7. Logo, ele é 12 mais 5 vai 3, 245. Então, o número de famílias beneficiadas no último mês de projeto vai ser 257 famílias. Então, repara, nessa questão nós tínhamos um problema, onde, interpretando o problema, a gente percebeu que ele envolvia progressão aritmética, e o conceito especificamente de progressão aritmética que envolvia aqui era o termo geral. Então, essa é a nossa resposta. Então, dessa maneira, a gente matou nossa questão. Vamos ver agora um outro problema envolvendo esse mesmo conceito. Bom, então nosso próximo problema é o seguinte, olha só. Formam-se N triângulos com palitos conforme a figura. Então, a gente tem aqui a figura para n igual a 1, n igual a 2 e n igual a 3. Bom, qual é o número de palitos usados para construir N triângulos? Bom, então repara o seguinte, né? Para construir um triângulo, vou chamar de A1, a quantidade de palitos que a gente utilizou foi 3, né? 1, 2 e 3. Para construir dois triângulos, a quantidade de palitos foi 3 mais 2, 5. Para construir 3 triângulos, a quantidade de palitos foi 5, que é igual ao anterior, mais 2, né? Então 7. Então reparem, sempre que a gente avança, né, para mais um triângulo, a gente sempre acrescenta 2 palitos. Sempre. Então, continuando, né, o que ele está pedindo é no enésimo triângulo, então vai ser o quê? Vai ser a quantidade do primeiro mais n menos 1 vezes a razão. A quantidade do primeiro é 3. Então, a gente tem n menos 1 vezes a razão, que é 2. Aplica a propriedade distributiva aqui. E a gente vai ter, então, o quê? 3 mais 2n menos 2, ou seja, a gente tem, então, 2n mais 1 triângulos é a quantidade de palitos que a gente utiliza para construir essa quantidade de triângulos. Tá legal? Beleza? Então, dessa maneira, a gente matou a nossa questão. Então, vamos agora, como eu falei no início da aula, ver uma outra versão da fórmula do termo geral e resolver um problema envolvendo essa outra maneira de escrever o termo geral de uma PA. Tranquilo? Então, é isso que a gente vai fazer agora.
Bom, então uma outra maneira que a gente tem de escrever o termo geral de uma PA é dessa maneira aqui, ó. A n igual a p mais n menos p vezes a razão para todo np pertencente aos naturais não nulos. Ou seja, você quer chegar no enésimo termo e aí você tem um pésimo termo. Ah, Gustavo, mas quem é p? Depende. Se você tem o quinto termo, o p é 5. Se você tem o 10º termo, o p é 10. Se você tem o 37º termo, o p é 37. Então, p é o índice do termo que você conhece, e R é a razão, e N é onde você quer chegar. Tá? Então, por exemplo, né, utilizando essa maneira de escrever, em uma progressão aritmética, o quinto termo vale 30 e o 20º termo vale 50. Quanto vale o 8º termo dessa progressão? Então, ó, o quinto termo vale 30, o 20º termo vale 50. E ele quer saber o 8º termo. Bom, para a gente poder andar na sequência, a gente precisa da razão da progressão aritmética, certo? Bom, eu conheço esses dois termos. Se eu conheço dois termos, eu consigo, então, achar a razão. Por quê? Porque o 20º termo, ele é o quinto mais 20 menos 5 vezes a razão. Então, repara, aqui o N é 20, o P é 5. E eu vou utilizar isso para achar a razão. Então, isso aqui vai ficar 50 é igual a 30 mais 15R. Logo, 15R é igual a 20. Então, simplifica aqui por 5, que vai ficar 4, que vai ficar 3. Logo, a razão dessa progressão aritmética é 4/3. Aí vamos lá, a gente quer o 8º, certo? A gente pode chegar no 8º tanto utilizando o quinto quanto utilizando o 20º. Se for utilizando o quinto, vai ficar como? O A8 é então A5 mais 8 menos 5 vezes a razão. Então isso aqui vai ficar 30 mais 3 vezes a razão, que é 4/3. Então simplifica aqui. A gente tem então o quê? Que o 8º termo ele é igual a 34. Então essa foi uma maneira de chegar. A outra maneira de chegar qual é? No 8º termo. É utilizando o 20º. Então eu tenho o 8º, ele é o 20º mais o quê? Mais 8 menos 20 vezes a razão. É sempre onde você quer chegar, menos onde você tem. Então isso aqui vai ficar 50 menos 12, né, porque é 8 menos 2, vezes 4/3. Simplifica aqui. Então isso aqui ficou 50 menos 16, que é 4 vezes 4. Portanto, o 8º termo ele é 34. Então, a gente chegou de duas maneiras no 8º termo. Na primeira, utilizando o quinto, na segunda, utilizando o 20º. Obviamente, a gente chegou no mesmo resultado, porque senão a gente teria feito alguma coisa errada em um dos caminhos, ou em ambos. Mas o fato é que, se você tem um termo, seja à frente do que você quer ou atrás do que você quer, e a razão, você consegue chegar em qualquer termo da tua progressão aritmética. Beleza? Então, basta ter um termo e uma razão. Em geral, a gente utiliza o primeiro, mas não obrigatoriamente. Tá legal? Beleza? Então, queridos, dessa maneira a gente encerra essa aula. Um abraço.